Podemos? Podemos? Graças e paz, amados, nós queremos dar início ao nosso encontro da N45. Teve um pastor que no outro dia me passou um zap e falou: o que é N45? E eu vou repetir porque talvez você não saiba o que é N45. Nós somos, estou como presidente há 2 anos, já indo para o 3º ano, da Associação Norte Carioca. E a Associação Norte Carioca tínhamos até mais, se eu não me engano, 45 igrejas. Então, nós, quando assumimos a presidência, oramos ao Senhor para que tivéssemos oportunidade de ver as igrejas se encontrando, o presidente estando presente juntamente com a diretoria, e assim tendo a oportunidade de participarmos, de cultuarmos, de orarmos, de chorarmos junto com as igrejas. E Deus me deu esse desejo, colocou esse desejo no meu coração, e reuni a diretoria e falei: olha só, Deus está me falando que a gente podia se reunir todo mês. E aquela turma assim, que meio: pastor, não vai dar certo isso, todo mês vai ser muito cansativo, e seria bom de 2 em 2 meses. Eu falei: não, irmão, Deus está me falando, nós podemos nos reunir todos os meses, cada mês numa igreja da Associação Norte Carioca. Mas, pastor, falei: irmãos, nós somos 45 igrejas, se cada igreja mandar um representante, nós teremos 45 pessoas. Se mandar 2, 90, e aí sucessivamente. Então, nós conseguimos marcar o primeiro, que foi na Igreja Batista da Paz, que está ali o pastor Ronald, que foi na igreja dele. Foi uma benção. Começamos lá, se eu não me engano, com 56 pessoas. E já tivemos aí na igreja, 3ª Igreja Batista de Rocha Miranda, com 115 pessoas. E a igreja que ficou um pouco atrás foi Vista Alegre, com 105 irmãos, pessoas participando ali. E Deus está mostrando que, na pandemia, nós tivemos esse grupo maravilhoso. A tendência é crescer mais e mais. Então, nós usamos essa sigla, N45, por questões das 45 igrejas, que, pelo que eu fiquei sabendo, nós não vamos poder, ano que vem, usar a sigla N45 mais. Mas por quê, pastor? Porque nós já tivemos uma igreja que foi, há pouco tempo, se eu não me engano, em maio, que ela já foi, depois até o pastor Newton pode até me ajudar, se realmente já foi organizada. Não tem, Fernando, uma igreja que é filha lá do Rio, que foi organizada agora em maio? Piba do Rio de Janeiro. Teve, né? Então, nós queremos também que algumas igrejas da Norte Carioca sejam organizadas, que já estão com trabalho de congregação, e nós estamos orando para o ano que vem nós esquecer o 45, pensar no 46, 47, 48, e vamos caminhando, e Deus vai abençoando, e a obra vai crescendo, e o povo vai sendo salvo em Jesus Cristo. Então, eu queria convidar os irmãos a se colocassem de pé, para nós estarmos orando, agradecendo a Deus, por nós estarmos aqui em Barros Filho, né? Juntamente com os irmãos, para agradecermos a Deus pelas vitórias, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas e por tudo que Ele há de fazer aqui no nosso meio. Como o propósito é nós estarmos envolvendo toda a igreja, hoje mesmo tem um pastor aqui, que é da 1ª Igreja Batista de Açúcar, que é o dirigente. Temos o pregador, que é o pastor Márcio, da Memorial de Rocha Miranda. E temos a direção do louvor, que é de Barros Filho. Então, nós queremos convidar com o nosso irmão, convidar os irmãos para nós estarmos orando e agradecendo a Deus para que Ele possa estar conduzindo esse culto, que nós sejamos só instrumentos usados por Ele, que nós sejamos só aquele que
usado por Deus para receber essa bênção. E a gente costuma ter 3 Ronaldo nas nossas coisas, tem 3 pastores Ronaldo. E hoje nós temos um, que ele é lá de Pibe de Costa Barra, ele vai estar orando. Queria que ele viesse aqui à frente, vai estar orando assim, dando abertura, mais uma igreja participando desse momento. Está com a palavra. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui reunido na Tua casa. Obrigado, Senhor, por um dia frio, chuvoso, mas o Senhor tocou em nosso coração para estarmos aqui em união, como irmãos, em comunhão, para Te louvar e exaltar Teu santo nome. Nós sabemos que o Senhor já está presente neste lugar, porque é Tua casa. E nós estamos aqui para Te louvar, exaltar e engrandecer Teu santo nome. Abençoa, Senhor, a direção do culto, os jovens que vão estar ministrando louvor e o pastor que vai estar nos presenteando com a sua palavra. Ser conosco, Pai, perdoa nossos pecados e nos conduza segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, nós queremos ler com os irmãos Efésios 4, do versículo 4 ao versículo 6. Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Vamos tentar fazer uma coisa diferente, se os irmãos puderem. Eu lerei os números pares, os irmãos lerão os números ímpares. Efésios, capítulo 4, do versículo 4, versículo 6, nos diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Amém? Pode sentar, vamos dar oportunidade à nossa equipe de louvor. Cadê todo mundo? Estão chegando. Boa noite. Posso te pedir para te colocar de pé, para a gente estar louvando ao Senhor? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Só estou trocando ali, rapidinho. Pode ir, Fernando. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de todo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de todo em mim, reina em mim, com o teu poder,
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmão, pode sentar. Nós vamos estar nesse momento tendo oportunidade de conhecer os irmãos, né, as igrejas representadas, né? Eu queria que você se colocasse de pé, falasse o seu nome, dissesse a igreja que você pertence. Pipitoria Sulvag, né? Septiba. Mais alguma igreja representada? Vitória, Cristo e Éden. Mais alguma igreja? São João. Mais alguma igreja? Igreja da Paz não quer se apresentar, não, por quê? Está lá o pastor Rolando, da Igreja Batista da Paz, que é ali em colégio. Mais alguma igreja? Eu acho que o restante são da casa, né? São de Barros Filho. Então, querido, nós queremos convidar o pastor Fernando Leiros, que ele esteja dando as boas-vindas aos irmãos, trazendo assim uma palavra. É o nosso anfitrião, né? Obrigado, querido pastor. Queridos, boa noite a todos. Amém, igreja? A maioria da casa, então sejam bem-vindos a esse primeiro culto da semana. E quem não é nosso aqui, que não pertence à Primeira Igreja Batista em Barros Filho, né, que é o caso do pastor Márcio, pastor Ronaldo, que está aqui com a gente, né, que Deus abençoe a vida de vocês. Tem mais gente que também está de fora. Eu ainda não decorei, cara, o teu nome. Fala de novo, Sepitiba. Zaqueu, seja bem-vindo também, sinta-se à vontade. Que todos fiquem à vontade no nosso meio. Nós somos uma grande família e recebemos vocês com todo amor, com todo carinho. Estamos aqui para tentar servir da melhor forma possível a nossa N45. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, querido. O pastor Fernando Leiros, há 2 meses ou 3 meses atrás, ele era da Leopoldinense, que ele era lá da Primeira Igreja Batista em Vila do João, né? E ele está aqui há 3 meses já, servindo o Senhor, e foi acolhido pela Norte Carioca. Mais uma força para nós, na Forte Carioca, com a chegada aí do nosso irmão Fernando Leiros. Queria convidar a equipe para nós cantar mais um cântico. Pedir para vocês se colocarem de pé de novo, para a gente estar louvando o Senhor.
lá? Rendido estou. Louve o Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, Jesus. você pode louvar o Senhor? Meus momentos, Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Você pode louvar o Senhor? Louve o Senhor.
eu sou teu e tu és meu. Minha vida, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, Senhor. Como é bom louvar o Senhor, né, irmãos? Como é bom render graças ao Senhor nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Como o Senhor é bom, como tudo que o Senhor faz na nossa vida é bom. Continue louvando ao Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Mais uma vez, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Sua igreja, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Mais uma vez. Aleluia, aleluia, te adorarei.
aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Se não for para te adorar, para que nasci? Gente, que maravilha, que delícia podermos cantar louvores ao nosso Deus. O primeiro cântico tem um estribilho que fala: faz em mim o teu querer. Será que você está preparado para Deus fazer em sua vida aquilo que Ele quer? Ou você está com o pé na frente ou está atrás? Será que eu vou? Será que eu não vou? Gente, que maravilha nós podermos estar aqui louvando ao nosso Deus. Queria que os irmãos sentassem. Nós temos um momento onde nós damos oportunidade à nossa denominação para a gente saber o que acontece na nossa denominação. Tem muita coisa boa acontecendo. Deus tem trabalhado assim maravilhosamente nos batistas no Rio de Janeiro. E eu queria dar a oportunidade ao nosso irmão, pastor Newton, que é o nosso diretor-geral, que ele vai estar dando uma palavra nesse momento. Depois, nosso irmão, pastor Miguel Copanich, também. E se tiver mais algum irmão aí, que fale conosco para nós também estarmos dando oportunidade. Obrigado, pastor Amilson. Irmãos, hoje eu quero dar uma palavrinha sobre o nosso lar batista do idoso. E agradecer aos irmãos que têm ajudado, que têm cooperado, que têm enviado suas ofertas. E anunciar para os irmãos que sábado, dia 1º de outubro, vamos ter uma festa lá. E quem sabe alguns irmãos poderiam chegar até lá. A festa vai começar às 9h, vai até às 17 horas. Com barracas, com brincadeiras. Tem até passeio de cavalo, né, pastor Fernando? Na Aurora, né? Então, os irmãos podem chegar até lá e nos dar a alegria da sua presença lá. Aqui vai ter curso de diácono, né, pastor? Sábado agora. Então, o pessoal que vai fazer o curso de diácono, então, não está isento de ir lá. Mas os outros, então, poderão estar lá. Irmãos, a gente canta algumas músicas aqui, o pastor Amilson já referiu isso. Uma igreja um dia estava cantando aquela música: "Ah, te seja consagrada minha vida, meu Senhor". E todo mundo cantando. E o pastor deu uma olhadinha assim, né? Todo mundo cantando. Quando chegou naquela estrofe: "Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder". Aí o pastor olhou bem quem estava cantando, né? E à tarde ele mandou alguns diáconos ir na casa dos irmãos. Vim cá pegar a sua oferta, vim cá pegar aquilo que o senhor prometeu hoje lá na igreja. O que eu prometi lá, pastor? Prometeu, você disse que minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. E aqueles irmãos ficaram irmãos, cada cântico é um compromisso, uma vez que nós temos que estar diante de Deus. Então, gosto de pensar muito naquelas primeiro pegar Jesus na boda em Caná da Galileia. Quando, o que a Maria disse para aqueles serventes? Fazei tudo quanto ele vos disser. E graças a Deus pelas Marias que nós temos em nossa vida, que está nos lembrando de que a gente tem que fazer tudo que Jesus nos disser para fazer. E quando nós cantamos que nós vamos então fazer o que Ele deseja que façamos, então que possamos cumprir em nossa vida. Pastor Miguel, vem aqui dar uma palavrinha de Missões Rio. Irmãos, hoje eu estou de camisa de missões nacionais. Porque diz a camisa que só Jesus Cristo salva. Vamos dizer Atos 1:8 de cor? Crente que não sabe Atos 1:8 de cor está em pecado. Pastor Eleiros, pode dar uma olhadinha por aí, porque pode ser que tenha alguns pecadores aqui em Barros Filho. Não é? Vamos dizer então? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, vamos ouvir um pouquinho agora sobre a nossa Jerusalém. Paz seja com vocês, irmãos. Glória ao nosso Deus. Parabéns a N45, continuando crescendo. Parabéns a Barros Filho, pastor Leiros. Irmãos, continuem orando por missões. Estamos aí no Degás, sócio educativo. Estamos na zona portuária. Estamos nos cemitérios, hospitais, presídios. O desafio é gigante demais. A área hospitalar que nós estamos, precisamos de muita oração. Estão abarrotados de gente. Cada hospital de médio porte gira em torno de 15 mil pessoas. E de grande porte, acima de 25 mil pessoas mês. Somos hoje em 8 missionários na área hospitalar. Na área socioeducativa, uma missionária, mas temos mais 3 sendo preparados. Na área portuária, somente um. Na parte socioeducativa, que é a Cristina, que está um desafio conjunto aos adolescentes jovens, meninos e meninas que precisam da salvação em Jesus. Eu quero desafiar a N45 a entrar no site da Convenção Batista Carioca, missõesrio.com.br, missõesnacionais.org.br, Junta de Missões Mundiais.org.br. Veja o que Deus está fazendo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Irmãos, nós vamos agora começar em fevereiro, março. Carnaval está aí. Estão abrindo de novo para o carnaval. E as portas do inferno também estão se abrindo também. Mas precisamos orar pela nossa cidade de Rio de Janeiro. Nós temos um grito de guerra, um desafio de guerra, uma esperança, como Jericó estava lá com um muro impossível de derrubar. E Deus disse, gritem. E Josué gritou, em nome do Senhor, e caiu a muralha. Mas nós temos também um grito de guerra diante do Senhor. Eu vou fazer um pedido aos irmãos. Eu vou desafiar os irmãos a falarem comigo. Eu vou dizer, quem vive, e os irmãos vão dizer, Cristo, por 3 vezes. Quem vive, Cristo. Quem vive, Cristo. Aí dizer, a Ele, glória, honra, força e poder. Amém, irmãos? Vamos lá? Quem vive? Cristo. Quem vive? Cristo. Quem vive? Cristo. A Ele, glória, honra, força e poder. Orem por mim para carnaval. Orem pelo Rio de Janeiro. Em toda a região do Rio de Janeiro terá as escolas nos bairros. Carnaval de bairro, que é um motivo nosso de alcançar essas pessoas que precisam de Jesus. Orem ainda por alvo de missões. Missões Rio, missões nacionais, missões mundiais. Não é somente a oferta, mas é a sua vida consagrada a Deus, meus irmãos. A partir da sua igreja, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Barros Filho, estremeça essa região, pregando e vivendo esse evangelho. N45, estremeça toda essa rede para a glória de Deus, na unção do seu Santo Espírito. Quebrantados, cheios de graça e autoridade e amor, no nome de Jesus. Se houver pecado, peça perdão, arrependa-se. Sem arrependimento, não há avivamento. Para que haja avivamento, há arrependimento. E tendo arrependimento, a glória de Deus se manifesta aonde Ele está, e Deus vai usar você. Vamos orar? Quero pedir um favor a vocês agora. Estenda a sua mão para o irmão ao lado aí, por favor, e segura a mão do irmão aí. Se ele cair, você pode segurá-lo através da oração. É apenas o lado físico, o lado humano, mas na sua memória, no seu coração, na sua mente, lembra de orar por ele, de interceder por ele, de interceder pela sua igreja, pelo seu pastor, por missões. Irmãos, precisamos de homem de oração e mulher de oração. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e vou sarar o Rio de Janeiro, sararei essa terra, e também pedimos ao Senhor que sare esse Brasil. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, muito mais do que nós estamos falando, o Senhor sonda o coração da gente, a nossa mente, nada é encoberto aos teus olhos. Desperta a tua igreja, desperte a N45, ó Deus, esta rede norte, com tal poder, com tal graça, com tal amor, Pai,
que esse evangelho seja pregado a tempo e fora de tempo. Ó Deus, que o teu povo seja em clamor, em oração, por esse bairro, por essa cidade, por esse país. Nos ajuda, Pai, a pregar esse evangelho com temor e tremor na tua presença. Pai, guarda os pastores, levanta os pastores, Pai, desperta os pastores, a liderança, encha-os de graça, poder e autoridade, e dá unção do teu Espírito Santo. Nos ajude, Paizinho, nos ajude, Pai, a pregar esse evangelho. Tem muita gente morrendo sem Jesus, muitos jovens morrendo sem Jesus, muitas crianças morrendo sem Jesus. Pai, nos desperte, nos faça chorar na tua presença. Usa-nos, mãos, pés e voz, tudo consagramos a ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado, pastores. Não sei se tem alguém da DEFEM que gostaria de dar uma palavra. DEFEM é nosso departamento feminino da Norte Carioca, né? Não temos ninguém. Nós temos aqui um pedido do nosso presidente dos homens. Vai ter um encontro na Igreja Batista Central, em Coelho Neto, dia 8 de outubro, onde estaremos fazendo ali alguns debates ali, com um fórum, né, com alguns pastores, com o tema Os Falsos Profetas. Todos vocês estão convidados para estar ali dia 8 de outubro, na Central, em Coelho Neto, a igreja ali do pastor Josias, a partir das 14 horas. Você vai estar ali participando, vai estar em comunhão ali com os irmãos, e nós vamos comer um cachorro-quente, porque os homens estão prometendo um cachorro-quente para a turma lá, pastor Nilton. Espero que tenha, né? Porque dos homens a gente fica meio preocupado, né? Quando é mulher, mete a mão na massa. Então, nós queremos deixar esse convite que foi passado pelo nosso irmão Ivanildo Luna, que é o presidente dos homens da Norte Carioca. Queridos, nós estamos num momento, numa semana, em que nosso país está voltado para as eleições, algo que vai acontecer de grandioso, algo que vai mudar o rumo da nossa história, dependendo do nosso voto, dependendo daquele que vai estar lá. E parece que no sábado vai ter um clamor aí
esse, que um dia também possa estar cooperando com essa obra, para que Deus esteja nos abençoando. Queria convidar minha esposa que viesse aqui à frente, que fizesse essa oração de gratidão a Deus por esse momento de ofertório. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque estamos aqui reunidos para Te adorar, para Te louvar, para ouvir a Tua voz. Senhor, esse momento, ó Pai, em que viemos até a frente, Senhor, trazer, Senhor, um pouco daquilo que Tu, muito do que nos deste, Senhor, queremos Te agradecer por essa oferta que foi alçada ao Teu altar, Senhor. Que Tu possa dar sabedoria aos Teus servos, Senhor, no uso, Senhor, na administração, Senhor, desse dinheiro, Senhor. Toma em Tuas mãos as vidas, ó Pai, que não puderam contribuir, Senhor, que estão passando por dificuldade, necessidade, Senhor. Que Tu possa falar o coração, Senhor, nessa fase difícil, Senhor. Que Tu possa estar abrindo portas, Senhor. Que Tu possa estar encaminhando, Senhor, os nossos irmãos, ó Pai, para suprir essas necessidades. Visita suas despensas, visita seus lares, Senhor, e principalmente que os corações possam estar tranquilos em Ti, esperando em Ti, Senhor. Senhor, que eles possam, Senhor, buscar em Ti a direção a que tomar, para onde ir, como recomeçar, Senhor. Senhor, continue falando conosco neste culto, assim Te oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a irmã Ilane. Queríamos convidar o nosso amado irmão pastor Márcio. Irmão pastor Márcio é pastor da Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda. Os irmãos podem sentar, nós vamos estar orando por ele. No mês passado, nós estivemos lá na igreja dele. E lá na igreja dele, falando assim, olha só, não fica rindo não, porque mês que vem tu vai estar lá, e Barros Filho pregando. Ele aceitou o nosso convite, e nós queremos colocar no altar do Senhor esse varão valoroso que temos acompanhado o seu ministério, temos estado junto, né, nessa atividade, que Deus possa usá-lo poderosamente nesta noite, que ele possa ser simplesmente um instrumento usado por Deus. Vamos colocar de pé, queridos, vamos orar pelo pastor Márcio. Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida do Teu servo, pastor Márcio, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, Tu toca nos seus lábios com a brasa viva do altar, para que o Teu servo não fale nada do que ele quer, mas sim o que Tu queres. E que ele seja usado por Ti nesta noite. E que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades e que venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amados. Ser Tu uma bênção. Meus queridos, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom poder estar com vocês aqui nesta noite, mais uma N45. Como disse o nosso presidente, eu sou o pastor Márcio, estou pastor na Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. É bom poder estar aqui na primeira Igreja Batista de Barros Filho, e não é a primeira vez, né, que eu tenho a oportunidade de vir a essa casa. Então, poder estar mais uma vez aqui. Eu quero agradecer o pastor que está presidindo o exercício, o pastor Fernando, e que Deus poderosamente esteja abençoando essa igreja, abençoando a associação, cumprindo seus desígnios e propósitos para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando o pastor Amilson, ele me deu essa incumbência já há alguns meses atrás, eu fiquei pensando o que nós poderíamos falar, o que nós poderíamos dizer, porque eu tinha certeza absoluta que não teríamos somente pastores, mas teríamos também algumas pessoas que, com certeza, ou sendo desta comunidade ou não, estariam participando deste culto. E, casualmente, esse mês de setembro, a igreja onde eu estou como pastor, eu tenho pregado uma série de sermões em cima de Atos dos Apóstolos. O que nós podemos aprender com a igreja de Atos? O que a igreja pode aprender com a igreja primitiva de Atos? É interessante que, quando nós vamos analisar o livro de Atos, nós precisamos primeiro ter algumas compreensões, né? Muito óbvia e bem clara. Eu acredito que pode até acontecer,
mas também acredito que possa deixar de acontecer alguém vender a sua propriedade e chegar e colocar aquele bem monetário, aquele dinheiro ali no cofre da igreja e entregar dizendo assim: pastor, eu estou querendo ser como a igreja de Atos. Então é uma coisa que podemos classificar como uma estrada de mão dupla, onde cremos, acreditamos que pessoas podem ser impelidas a isso, como também acreditamos que pessoas não serão impelidas, até porque quando eu leio Atos dos Apóstolos e vejo a colocação de um homem que era um levita, que era da tribo de Levi, a tribo de Levi não tinha herança, e ele vai, vende, deposita, e ele acredita numa perspectiva muito real. E essa perspectiva, que era difundida ou crida por Barnabé, muitas vezes não é a nossa. Então nós vamos ter dificuldade de exercer esse princípio que a igreja de Atos exercia. E provavelmente você pode estar perguntando: pastor, qual era essa perspectiva desse homem chamado Barnabé? Era uma coisa que acabamos de citar. Atos, capítulo de número 1, especial versículo 8, segue, quando Jesus é erguido ao céu, e existe o que nós vamos chamar de dois homens ou dois anjos, e eles vão falar a alguns dos discípulos que estão ali: por que vocês estão fitando os olhos para o céu? Da mesma forma que esse Jesus veio, ele vai voltar. Então, na igreja de Atos, ardia uma expectativa que, a qualquer momento, a qualquer hora, Jesus poderia estar o quê? Voltando. E hoje nós vivemos um sistema onde pensamos muito no que podemos construir, no que podemos ter, no que podemos fazer, aonde vamos chegar. Nós esquecemos dessa visão. Nós esquecemos que Jesus vai o quê? Vai voltar. Nós esquecemos que o conduzir da igreja de Atos estava pautada nessa primeira coisa: ele vai voltar. E aqueles 120 que estavam, como alguns teólogos defendem, no cenáculo, outros dizem que eles estavam fora, eles vão receber o Espírito Santo. E com intrepidez, com ousadia, com unidade, eles vão começar a difundir isso. Jesus vai voltar. E eu tenho certeza absoluta, dentro de um âmbito até mesmo ilustrativo, que posso estar falando nessa noite, que algo ardia no coração daqueles 120, que era algo que o mestre ensinou: não junteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, mas junteis tesouro no céu. Então, quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que Atos dos Apóstolos vai nos desafiar é uma compreensão extremamente poderosa a respeito da volta de Jesus Cristo. Jesus vai voltar, gente. Da mesma forma como eles, como o grego diz, foram testemunha oculares. Eu não fui testemunha ocular, mas sob o referencial da doutrina dos apóstolos, que foram testemunhas oculares, eu creio que ele vai voltar. Só que existe uma segunda coisa interessante. Quando você começa a falar a respeito de Atos dos Apóstolos, você vai perceber também uma coisa vivida pela igreja de Atos dos Apóstolos. E aí eu lembro de um livro de Millard Erickson, Introdução à Teologia Sistemática, quando ele vai trabalhar pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E ele usa um termo em inglês que ele diz assim: o Espírito Santo não é um ghost. O Espírito Santo não é um fantasma. O Espírito Santo é uma pessoa. E dentro do âmbito batista, teológico, bíblico, Deus se manifesta como Pai, Filho. Esses três são A igreja de Atos entendia o que era o Espírito Santo. A igreja de Atos sabia que o Espírito Santo conduzia. E é interessante que quando você começa a mergulhar em Atos dos Apóstolos,
Você começa a ter uma compreensão a qual me leva a entender por que ardia poderosamente no coração da igreja de Atos a volta de Jesus, porque eles estavam familiarizados com o Espírito Santo. Se nós não estivermos familiarizados com o Espírito Santo, nós vamos viver, como eu falei ontem no culto de oração, um culto voltado ao nosso ego, um culto voltado à nossa vontade. E eu lembro quando menino ainda, antes de ser um seminarista, antes de ser um pastor, é que culto nós prestamos ao Senhor com devoção para glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Eu não estou dizendo com isso que há problema se uma comunidade de fé tiver bancos acolchoados. Eu não estou dizendo com isso que há problema se a igreja tiver uma climatização. Não estou dizendo com isso que há problema se a parede for preta, se tiver um painel de LED, se tiver um data show. Não. Nós vivemos um tempo, você pode imaginar, eu chegando aqui e provavelmente eu teria que usar uma peruca, chegando para pregar na N45 com Black Power, um sapato cavalo de aço, uma calça boca de sino e um blusão de seda. Vocês iriam dizer o seguinte para mim: pastor Márcio, o senhor está fora de quê? De época, de moda. São coisas da nossa época. Mas o Espírito Santo ainda precisa estar o quê? Vivo dentro da igreja. Uma igreja, um cristão, sem vida com o Espírito Santo, ele não consegue ir a lugar nenhum. Porém, quando eu leio o Atos dos Apóstolos, o que Deus quer nos ensinar nessa noite, pautado aqui na palavra dele, em Atos, sobre a descida do Espírito Santo, é que eu e você tenhamos uma compreensão extremamente poderosa, porque Deus olhou, viu, depois de 50 dias, a Pentecoste, e ele falou assim: agora é o momento de eu cumprir a profecia de Joel. É o momento de eu cumprir o que eles ouviram lá em Atos, capítulo 1. É o momento de Espírito Santo de Deus descer. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E eu quero me deter em alguns versículos. O tempo é rápido, né? Então eu não quero ser alguém que venha enfadar vocês, mas abram suas Bíblias em Atos 1. Olha o que diz a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 21 ao 26. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, do tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, propuseram dois nomes. O primeiro nome, José, chamado Barsabás, cognado Justo, e o segundo nome, Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos,
pelo Espírito Santo. O que nós estamos vendo aqui é a grande realidade que Deus quer ensinar à sua igreja. Nós estamos muitas vezes sendo dominados pelas nossas vontades, pelas nossas sortes, por aquilo. Você já viu que coisa interessante? O que está dando certo? O que está dando certo agora é teste de dons. Vamos fazer teste de dons? O que está dando certo agora? O que está dando certo agora é visão celular no governo de 12. Vamos tentar visão celular no governo de 12. O que está dando sorte agora? Está dando rede ministerial. Vamos fazer rede ministerial? Queridos, nós precisamos saber do Espírito Santo o que ele quer o quê? Fazer. O que ele quer conduzir. Senão nós vamos ser como barulho de lata, gente. Faz muito barulho. Mas quando você leva para vender, pouco o quê? Dinheiro. Deus olha nesse momento a igreja de Atos e diz: vocês já conhecem a minha soberania. Só que as minhas escolhas não podem ser mais moldadas, não podem ser mais dirigidas por Urim Tumim. Então o Espírito Santo vai descer, vocês vão ter que respeitar princípios num relacionamento para entender a minha o quê? Vontade. É só você lembrar o que Jesus disse lá em Atos 16, versículo 8. Alguém pode projetar? A Bíblia de vocês em Atos 16, 8. João 16, 8. João, capítulo 16. Olha o que Jesus fala. Ele está falando a respeito do Consolador, do Paráclito, daquele que anda ao lado, né? O que advoga a causa. Olha o que ele vai dizer. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas presta bem atenção que ele vai dizer no versículo 13. Quando vier, porém, o quê? O Espírito da verdade. Ele vos o quê? A toda a verdade. Porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de quê? Ele está ao lado do Pai. Aquilo que o Pai está dizendo ao Filho, o Espírito Santo está dizendo à sua o quê? Igreja. Atos dos Apóstolos me ensina uma perspectiva que parece que nós perdemos no percorrer da nossa caminhada. É que o Espírito Santo de Deus ainda fala. Nós queremos andar pelos nossos posicionamentos, nós queremos andar pelas nossas vontades. É interessante que quando eu leio a vida de Uzias, e é interessante que em Crônicas vai deixar isso claro, se não me engano, segundo Crônicas 20, alguma coisa, diz que ele tinha 12 anos a 16 anos, né? Na cultura judaica, de 12 a 16 indo, você tem direito de falar e ser ouvido, você é considerado um homem. Uma menina pode ser dada em casamento no primeiro ciclo menstrual dela, porque ela é considerada uma mulher, ela pode casar. E aí, Uzias, para os judeus, não era um menino, era um homem. Se ele tem direito de falar e ser ouvido, ele tem direito de governo. Só que Deus, sabendo que meninos sempre vão ser meninos, gente, Deus coloca um profeta ao lado de quem? De Uzias. A Bíblia diz que enquanto Uzias, ele ouviu o profeta, ele foi bem sucedido. Você vai pegar o texto no hebraico, no original, e ele vai trazer uma tônica assim: Deus ajudou de tal forma Uzias, que ele teve entendimento para inventar maquinários de invenção de grandes engenheiros. E a Bíblia diz que Deus o ajudara. Igreja, nós precisamos novamente voltar a ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ainda movimenta, o Espírito Santo está em nós. Efésios capítulo 1, versículo 13. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ele habita em nós. Nós estamos vendo uma sociedade, e há pouco tempo ouvi uma ministração na igreja onde eu estou pastor, de um grande amigo, professor do Betel. Dei aula com ele junto no seminário da Pavuna, e ele falou assim: sabe o que me mais chama a atenção? É que a igreja evangélica,
ela vive uma perseguição não é por cumprir a vontade de Cristo. Ela vive uma perseguição por dar mau testemunho de Cristo. E aí ele falou uma coisa, me perdoe, candidata, aonde você mais encontra essa corrupção, esse posicionamento é na política. Porque nós estamos deixando de quê? De ouvir o Espírito Santo. Mas para se ouvir o Espírito Santo, nós precisamos respeitar os princípios. Eu gosto da colocação paulina. Quando ele chega a escrever na igreja de Roma, no capítulo de número 8, e ele fala uma coisa que, antes de eu citar, eu tenho que explicar. Em Efésios 1,13, Paulo pega anel de sinete. Vocês sabem o que é um anel de sinete? Anel de sinete é um anel onde o rei, o que está investido de poder e autoridade, ele vai espalhar um pouco de cera numa carta, ele vai o quê? Selar. Isso é selo. Nós temos o selo do Espírito Santo porque ele habita em quem? Em nós. Mas quando você vai ver Romanos capítulo de número 8, e você vai fazer a exegese do texto, você vai dessecar o texto, o apóstolo Paulo vira e diz assim, olha só, os que se inclinam para a carne, os que se cogitam para a carne, a pergunta que ele diz é a seguinte, será que verdadeiramente tem esse selo do Espírito Santo? Você já percebeu uma coisa interessante? Um dia desse eu estava estudando, porque nós precisamos olhar os tempos e as épocas. Nós precisamos estar extremamente atentos. Vou dar um exemplo a você, né? Há praticamente 2 anos, quase há 3, nós vivemos um período de pandemia, não foi isso? Quantos de você conheceu que perderam a vida? Muitos. Coisa triste. Poxa, coisa que complicado, coisa que nós não esperávamos. Quantos que você conheceu que até hoje vive desespero disso? Montão. E quando você faz uma análise, eu acho interessante essa prerrogativa
diz assim, Senhor, não. Até porque quando você pega o mundo, tanto o grego como o mundo hebraico, a prerrogativa de profecia está relacionado a isso, na fala, no pregar. O que eu estou dizendo é que se o Espírito Santo volta a agir poderosamente dentro da sua casa, dentro da igreja comprada pelo sangue de Jesus, nós conseguiremos o quê? Ouvir. Tenta explicar para uma pessoa que ela não tem instrução, não é detentora de conhecimento, que 1 mais 1 é 2. Ele vai chegar para você e vai falar assim, não, fui criado e tal, eu aprendi que 1 mais 1 não é 2. E ele não vai conseguir entender. A mesma coisa acontece com a gente dentro da igreja. Nós estamos tão distante daquele que Jesus falou, fiquem em Jerusalém, ele vai descer, vocês vão testemunhar em Samaria ou Samaria, na Judéia, nos confins da terra, a igreja, a eclésia vai ser inaugurada e vocês com autoridade vão difundir o reino. Com a igreja de Atos nós aprendemos uma coisa linda. É que nós precisamos compreender que antes de qualquer coisa se dar, de qualquer acontecimento, nós temos que ser confortados pelo Espírito Santo. Mas o que a igreja está fazendo? A igreja está tirando sorte. A igreja está tirando sorte. Eu participei de uma igreja na Convenção Batista Fluminense, eu era seminarista. E eu achei engraçado, né, que isso acontece em qualquer lugar. Você chega numa igreja como seminarista, vai ter um grupo que vai dizer assim para você, seminarista, eu nunca ouvi uma palavra assim. Que palavra, hein? Que palavra, mas você está do lado do pastor da igreja, naquele negócio de apertar a mão, né? Que faz, às vezes, muitas igrejas não tem... palavra. E aí eu ouvi aquilo, né? E eu aprendi com um pastor amigo meu que você tem igual perereca e quiabo, tu dá um pulo e escorrega. O dia que eu estava almoçando, eles convidam você até para almoçar. Estou almoçando na casa lá dos irmãos que me elogiaram. Eu falei assim para eles, posso fazer uma pergunta para vocês? Claro, seminarista Márcio. Quando vocês oraram pedindo o pastor Y, como é que vocês oraram? Ah, nós oramos que ele tinha que ter autonomia, ele não precisava depender da igreja, ele tinha que ser alguém que se sustentava. Eu virei e falei assim, Deus deu o pastor para vocês que vocês oraram? Sim, então como vocês querem cobrar uma coisa que vocês pediram, Senhor? A falta de familiarização com o Espírito Santo vai sempre trazer equívocos na nossa vida. Eles oraram, dizendo que Deus era soberano, dizendo que Deus era poderoso, mas eles esqueceram que o Espírito Santo é um Deus de princípios. E eles quiseram pegar 2 pedrinhas para saber a vontade de Deus. Falou, não. Não é uma nova lei fantasiada. O sacerdócio mudou. Não é mais araônico, não. Você não precisa celebrar a festa da lua nova. Você não precisa às 18 horas começar um sabate. Você não precisa de um kippá na tua cabeça. Você não precisa de Haron Habrit. Não precisa disso não. Você não precisa de um talit gadol. Você não precisa celebrar a lua nova, cheia. Não tem necessidade de botarmos cabaninha dentro da igreja para dizer, é festa de tabernáculos, somos dependentes de Deus. Não. O sacerdócio mudou. Vocês não estão mais debaixo da lei. Vocês estão debaixo de uma graça. E no sacerdócio, que é o sacerdócio não araônico, mas o sacerdócio do meu filho chamado Jesus, as coisas não são mais decididas por Urim Tumim. As coisas são decididas pelo Espírito Santo. Só que ter vida com o Espírito Santo dá trabalho, gente. Dá trabalho. Se nós convidássemos, né, eu aprendi como crente batista, né, meu avô era um diácono. Meu avô foi fundador da primeira de colégio, primeira de Rocha Miranda, Vista Alegre. Eu lembro o saudoso diácono Nilton Azevedo, indo lá na casa do vovô Salvino,
pegar ele porque a igreja, a primeira de Rocha Miranda, estava completando 50 anos de existência. E o meu avô tinha uma coisa muito engraçada, né? Diácono batista antigo, brabo, né? E muitas vezes os pastores vão orar, o diácono Salvino Julião. Era engraçado, né, que quando chamavam o meu avô para orar, posso fazer um exercício com vocês? Não são marionete, não, para vocês entenderem. Vocês podem se colocar em pé? Presta bem atenção. Vamos orar. Diácono Salvino vai orar. Então você está entendendo que ele começou a orar. Começa a sentar vocês. Pode sentar, por favor. Você percebe que as pessoas estão o quê? Sentando. A gente sabia que ele ia orar bastante o quê? Tempo. Só que nós aprendemos que o culto litúrgico não é para mim gastar 20, 15, 40 minutos de oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor que está em oculto. Em oculto ele vai o quê? Te recompensar. Vida com o Espírito Santo não se mede na eclésia. Whitman, no seu livro Poder Latente da Alma, ele fala uma coisa extraordinária. Sabe o que ele diz? Se o poder de Deus vier sobre a congregação, entrou um homem alcoólatra, entrou uma profissional do sexo, entrou um homem maltrapilho, a coisa da unção ou do poder de Deus é interessante, que ela vem e atinge o quê? Todo mundo. Caramba, João entrou aqui chapadão, doidão, tá lúcido. Só que quando ele sair daqui, ele vai precisar fazer o que Deus ensinou. O fogo deve arder o quê? Continuamente no altar. Quem acendeu o primeiro fogo? Foi Deus. Quem é que alimentava? É aqueles que tinham as ofertas vóticas, da lenha, que jogava sobre o altar. Levítico 6,13. Vida do Espírito Santo é vida de oração, não aqui. Senhor, meu Deus Pai, no nome de Jesus, nós vamos, e que isso, que aquilo, e você começa a ver uma coisa interessante nos crentes. Ora um pouquinho mais forte, pastor, para você ver. Pastor, pode orar pela minha vida? Tem como orar por mim? Vida do Espírito Santo é quando eu saio daqui. É quando eu vou entrar no meu quarto e vou dizer assim: Senhor, tu sabes que a minha vontade é essa, mas eu aprendi na tua palavra que tu enviaste o Espírito Santo, que selou a minha vida, que habita em mim, que me leva uma vida de santidade, a colocar o joelho, porque a própria Bíblia diz, mesmo se nós não soubermos orar, o Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos, o quê? Gente, é um tempo da igreja buscar essa comunhão com Deus. Eu não sou executivo de púlpito. Eu sou um ministro de confissão religiosa, eu sou um pastor. Se eu quisesse ser um executivo de púlpito, eu teria respondido uma coisa quando minha filha, com 6 anos de idade, ela virou para mim e perguntou assim: pai, se o senhor não fosse pastor, o senhor seria o quê? E eu disse para ela: pastor. Mas se o senhor não fosse pastor, o senhor seria o quê? Pastor. Porque Deus me chamou para ser. Se eu quisesse ser executivo de púlpito, eu tinha feito medicina, odonto, direito, letras. Mas Deus me chamou para ser o quê? Pastor. Se nós queremos ter vida com o Espírito Santo, o segundo posicionamento é vida de oração. Como está a sua vida de oração? O que é que você tem feito? Eu tenho uma filha de 24 anos de idade. E ela é dessa época, né, de Instagram, de Twitter, dessa coisa toda. Então ela tem uma página no no Instagram. E ela tem muitos seguidores, muito. E sabe como é que começou?
entrou para o quarto dela, comprou uma câmera, eu tenho que ter um bom celular, comprou um celular da Apple com o dinheiro dela, porque eu não daria esse dinheiro não. Da Apple, tem a luz. Pai, eu vou pintar o quarto, fique à vontade. Pintou o quarto. Pai, eu quero trocar as mobílias do quarto, fique à vontade. O quarto dela parece uma coisa extraordinária, tem estante, tem livros, e ela começou fazendo devocionais. E as pessoas começaram, olha só, gente, as pessoas começaram a segui-la nas lives dela, e a pergunta era o seguinte: como nós fazemos devocionais? Gente, não saber fazer devocional. Mas sabe por quê, irmãos? É porque nós nos afastamos de quem? Do Espírito Santo. Aí um belo dia ela chega e fala assim para mim: pai, aconteceu um negócio, o que foi? A editora Vida me mandou uma mensagem e me chamou para ser embaixatriz ou embaixadora da editora Vida. Eu falei para ela: pô, legal, mas sabe por que eles estão fazendo isso, Isabela? Ela: por quê? Porque os jovens não estão mais familiarizados com o quê? Com Bíblia. Então, para que um jovem chame outro jovem, tem que ser o quê? Um jovem falando de Bíblia. Não tem, gente, como ter relacionamento com o Espírito Santo se eu não fizer o que o boi faz. Ele rumina. Vocês sabem o que é ruminar? Biólogo, pastor Ronaldo. Você já viu o que um boi, ele fica... Tem idoso que parece que vive ruminando, né? E quando você vai perguntar a um veterinário, um estudioso, um biólogo, ele vai dizer assim: ele está extraindo todos o quê? Os nutrientes. É isso, Ronaldo? Todos os nutrientes. A Bíblia é assim, gente. Quando nós vamos fazer a nossa devocional, porque nós queremos ter vida com o Espírito Santo, vamos extrair o nutriente dela. É como aquela célebre ilustração, já estamos terminando. Um rei tinha um jardim. E era um jardim que tinha belas rosas. E aquele rei tinha um ciúme exacerbado, exagerado, grande com aquele jardim. E um dos seus súditos, um dos seus servos, um dos seus vassalos, fez um buraco para plantar novas rosas. Mas quando ele fez um buraco, ele conseguiu achar uma pedra que chamou a atenção dele. E ele foi investigar sobre o que era aquela pedra. Simples, um diamante, bruto. Ele começou a fazer muitos buracos no jardim do rei. Um súdito viu e foi lá para o rei e disse assim: meu senhor, o servo tal, ele está destruindo o seu jardim. O rei irado faz a pergunta: por que ele está fazendo isso? Manda chamá-lo porque vou matá-lo. Quando o súdito chega, ele: por que você fizeste isso com o meu jardim? E o súdito mostra um diamante bruto. O semblante do rei muda, porque o rei vira para ele e diz assim: então continue cavando. A Bíblia é assim. Vida com o Espírito Santo é assim. Deus está dizendo para a igreja da era moderna do século 21, vocês estão tão interessados nos desejos, na vontade de vocês, que vocês estão esquecendo de ter compromisso comigo, de me buscar. Vocês vão querer fazer o que a igreja de Atos fez, Urim Tumim, tirar sorte, enquanto eu estou mostrando em Atos 15 que parece ser bom ao Espírito Santo, enquanto meu filho disse: ó, tudo que ele tiver ouvido junto ao Pai, ele vai comunicar a vocês. Então ore. Ore. Larga o pecado que de perto muitas vezes nos rodeia. Nós estamos numa sociedade extremamente hedonista. Nós temos que até estarmos preocupados com o que nós estamos olhando, com o que nós estamos ouvindo. Então
vou falar para vocês de vida de santidade se eu sou viciado em pornografia? Como é que eu vou falar com vocês de santidade se no meu leito há mácula? Como é que eu vou falar de santidade não respeitando o que Pedro diz? Olha só, tratai as vossas mulheres com o quê? Com amor, orai com ela para que não sejam interrompidas as vossas orações. Irmãos, nós estamos brincando de cristianismo. Eu gosto do que Paulo fala, todos compareceremos diante de Bena, diante do tribunal, era onde o cidadão ficava ali diante daqueles que iriam julgar para ser sentenciado. A igreja ainda é santa, ela foi comprada pelo sangue de Jesus, ele vai voltar para buscar uma igreja o quê? Santa. Nós estamos muito egocêntricos. Nós estamos muito de politicagem. E Deus está dizendo assim, aprendei com a igreja de Atos, que as minhas coisas são descobertas a partir do momento que se tem vida com o Espírito Santo. Eu tenho lido algumas biografias e concluo, porque senão nunca mais eu vou pregar na N45. E uma das biografias que chamou a atenção foi de um homem chamado George Miller. Leia, gente. A história de George Miller é interessante. George Miller estava sendo preparado para ser um reverendo anglicano. E ele começou a namorar a filha de um pastor protestante. E quando George, saindo, de uma dessas tabernas onde ele bebia as famosas beer, as cervejas inglesas, ele vai para a casa dessa menina que ele começa a namorar, e ele olha a escrivaninha do pai daquela menina, onde tinha homens assentados, em roda, conversando, e daqui a pouco o pai da menina se levanta e se coloca de joelho, o restante todos de joelho, e ele fala assim, homens se ajoelham diante de Deus? Ele não sabia que homem se ajoelhava diante de Deus. Aquilo na biografia de George Miller constrangeu ele de tal forma que ele chegou em casa. E o Espírito Santo começou a trabalhar dizendo assim, ajoelhe-se. E ele não tinha conforto para ajoelhar, mas quando ele ajoelhou, ele se derramou diante de Deus. E aí o que é a história de George Miller? É o homem que teve mais de 50.000 orações, o quê? Atendidas. É o fundador do orfanato de Bristol. É aquele homem, quando chega uma das irmãs que trabalha para cuidar dos menininhos ingleses que estão marginalizados, ela diz assim, Senhor George, não teremos pão para amanhã, porque o senhor sabe, hoje é sábado e nós vamos ter que comprar o pão para hoje, no sábado, para que no domingo haja pão. E ele pergunta, por que nós não conseguiríamos comprar pão? Não se tem dinheiro. Ele diz assim, olha só, gente, isso não é um problema meu, isso é um problema do Senhor. Vamos o quê? Orar. E ele ora na simplicidade, Senhor, tu sabe que precisamos de pães para alimentar as crianças, não temos dinheiro, traga pão. Passa pouco tempo, daqui a pouco um súdito da rainha da Inglaterra, não foi a que faleceu agora não, provavelmente vó, coisa assim. Ela recebe do padeiro pães. E ela vira para o padeiro, sabe o que ela diz, Amilson? Esses pães não servem, porque eles estão muito pretos. O que nós vamos fazer com os pães? O dono da padaria lembra de quem? Dos orfanatos de Bristol. Leva para George Miller. E está ele lá, confiando em Deus, quando bate. E diz assim, George, o dono da padaria, o padeiro, mandou trazer esses pães para você. E ele só diz o seguinte, obrigado, porque Deus sabia que nós precisávamos de quê? Isso é vida com Deus, gente. É como falar de Charlie Woodson Spurgeon. É como falar de Billy Graham, é como falar do saudoso Nilson do Amaral Fanini. É como falar de Dave Wickerson.
que meia-noite ele está num dos piores lugares de Nova York andando, no seu momento de oração, quando ele ouve o Espírito Santo dizer assim: abra aqui uma igreja. Times Square, o pior lugar da onde? De Nova York, onde as gangues, aonde tinha lá um homem extremamente perigoso que você viu provavelmente no filme A Cruz e o Punhal, aquele cara dos chips, né, interpretando. Por quê? Porque ele aprendeu a ouvir Deus. Andar com o Espírito Santo dá trabalho, gente. Porque andar com o Espírito Santo, muitas vezes, é ele chegar e dizer assim: hoje você não vai almoçar com o Amilson. Hoje você vai entrar no teu quarto e vai orar para quem? Para mim. É isso que nós aprendemos com a Igreja de Atos dos Apóstolos. Por que nós estamos tendo dificuldade de manter as pessoas convertidas na igreja? Porque elas não estão conseguindo ser impactadas por quem? Pelo Espírito Santo. Gente, eu entrei para a igreja com 17 anos de idade. Fui garoto muito, porque meu avô, se fosse visitar a vovô Salvino, ele virava e falava assim: amanhã eu quero você na igreja. Sim, senhor, avô. Márcio vai para o baile? Hoje não dá não. Por quê? Tem que ir para a igreja. Mas por que tem? Meu avô disse que eu tenho que ir para a igreja. Mas com 17 anos, quando eu entrego a minha vida a Jesus, meus amigos que me conheciam falaram assim: não te dou um mês para você sair e estar na zoeira de novo. Mas existia alguma coisa que me prendia ali. Não era o louvor, porque nós não tínhamos worship, era órgão tocando aquele... Está entendendo? Era assim, gente. O regente, né, tem uns que davam uma chicotada. Quando tinha um ministro de música ainda funcionava. O Newton é magnata, Itacuruçá, ele sabe como é que funciona. Mas o Espírito Santo dizia assim: fique, 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 fique. Porque alguns crentes velhos disseram o seguinte: sabe o que é para mim? Meu filho, você agora tem que orar. Mas por quê? Você está falando muita gíria, rapaz. Tua vida agora é diferente. Você não é mais um Márcio zoado. Você agora é uma nova criatura em quem? Em Jesus Cristo. Tem que ter vida, gente. Nós estamos esquecendo que o Espírito Santo, ele quer se relacionar conosco. É inadmissível você que é jovem manter relação sexual com seu namorado, é pecado. É inadmissível você que é um homem ter desejo por outro homem, é pecado. É inadmissível você que é casado e está em vídeos contrários, é pecado. É inadmissível você que não tem uma coisa que é sua querer se apropriar de algo, é pecado. E quem vai convencer isso? Espírito Santo. Uma vez meu filho chegou para mim, terminando, ele falou assim: pai, quero te perguntar uma coisa. Eles são fogo, né? Ele devia ter uns 14, 15 anos. Falei: pergunta aí, meu filhão. Eu quero botar um brinco na orelha. Gente, eu não tenho problema nenhum se você usa brinco. Eu estou falando da minha casa, tá ok? E eu virei para ele e falei assim: por quê? Ah, porque é moda. Eu falei: vou te fazer 3 perguntas. Se você me responder bem, eu boto o brinco. Ele: qual? Você é índio? Ele: não. Então você não usa brinco. Quem usa brinco é índio. Segunda pergunta: você é pirata? Ele: não. Então você não usa brinco, porque você não é pirata. E a terceira e última: mostra a tua unha para mim. Aí ele: falei: então você é homem. Então você não usa brinco. Nós precisamos exercer a nossa autoridade como pais, muitas vezes dentro da nossa casa, gente. Porque senão vai virar o quê? Bagunça. Teu filho chega na tua casa com uma fome de leão. Olha o beiço dele, olha as pontas do dedo. Se tiver queimado, ele é maconheiro, gente. Teu filho chega na casa lá alucinado, entra para dentro do quarto e fica andando para um lado e para o outro. Ele está cheirando.
Teu filho chega todo dia na tua casa com uma moto, um carro diferente, ele está roubando. Procura saber onde a tua filha anda, procura saber onde teu filho anda. Procura, gente. Porque é o Espírito Santo que vai o quê? Nos guiar. É o Espírito Santo que vai nos conduzir. O negócio é sério, gente. Senão, quando nós estivermos aqui, nós vamos ser barulho de quê? De lata. Faz um som alto, mas o valor é o quê? Pequeno. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos conscientize de que Jesus vai voltar. O Espírito Santo de Deus nos conscientize da soberania de Deus em conduzir a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir a termos uma vida mais eficiente de oração. Amém? Deus a todos abençoe. Pastor, amigos. Amém, amado. Muito bom, né, nós podermos estarmos ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Querido, nós está chegando ao fim do nosso culto desta noite. Já queria dizer para você já agendar para o próximo mês, a última quinta-feira de outubro. Nós ainda não temos uma igreja definida, porque os pastores, no qual as igrejas que nós já passamos, já estão querendo de novo. Falei que não. Enquanto nós não passarmos nas 45 igrejas, nós não vamos retornar àquela igreja passando. Então, nós vamos estar fazendo contato aí com alguns pastores, algumas igrejas que nós ainda não passamos, e vamos depois estar colocando no grupo de pastores, que os pastores estejam passando para as igrejas. Querido, nossa oferta lá para a nossa associação deu R$118, que vai ser empregada lá na nossa associação, em algo para melhorar ali a nossa associação. Queria orar com os irmãos, queria saber com a equipe se a gente pode botar um pós-lúdico, podemos? Depois da oração? Então nós vamos estar orando ao Senhor, e nosso irmão, pastor Miguel Companich, vai estar orando, terminando o culto e dando a bênção apostólica, e após nós estaremos assim, tendo pós-lúdico com a equipe de louvor. E obrigado pela presença dos irmãos, foi muito bom estar com os irmãos nesta noite, e que Deus possa estar recompensando, abençoando, derramando bênçãos sem medidas sobre a vida do nosso irmão. Pastor Roland, batemos quanto? 55 no tempo. Com os que estão aí fora, acredito que tenhamos chegado a uns 60 pessoas. Isso é uma bênção muito grande. Numa quinta-feira, e nós estamos aqui junto orando. O nosso irmão Miguel está orando, e após nós estaremos assim, terminando. E eu costumo chamar os pastores aqui na frente para a gente tirar uma foto, né? Não vai ser diferente aqui, né, Fernando? Depois você vem aqui para nós tirar uma foto dos pastores. Bondoso Deus e eterno Pai, gratidão damos a Ti, Pai. Gratidão, gratidão, gratidão. Pela presença do Teu Santo Espírito que nos moveu, nos tocou, nos fez olhar para a Tua palavra, olhar para dentro de nós, lembrarmos do preço altíssimo que foi pago naquela cruz do Calvário. Bendito é o Teu nome, Senhor, bendito é o Teu nome. Quando nos vem à mente, Pai, o que diz João 14, tudo que pedires ao Pai, crendo em meu nome recebereis, para que o Pai seja glorificado. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Então pedimos ao Senhor esta unção do Teu Espírito Santo, que ninguém saia daqui sem experimentar esta graça, essa bondade, o toque do Senhor, que está a mover-nos, a trazer a consciência da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu servo, que trouxe pela Tua palavra esse despertamento para um gigantesco avivamento no meio do Teu povo, Senhor, a começar por nós, por mim,
nos ajude, Pai, a sermos servos aprovados, pastores aprovados, igrejas aprovadas, para a glória do Teu nome, Pai. Toda honra, Senhor, toda honra e toda glória, todo louvor é dada ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Que o amor do Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo esteja com todo o Teu povo reunido nesse momento, nesse local, com a Igreja de Barros Filho, com a Igreja Batista do Rio de Janeiro, com o Teu povo espalhado por todo o Brasil, por todo o mundo, até a volta triunfal do Senhor. Amém e amém. Assim Deus abençoe. Os pastores, para a gente tirar a foto oficial, enquanto a equipe do louvor vai estar fazendo pós-lúdio. Nosso paparazzo aí, que tira as fotos para nós. Pastor Márcio, Pastor Ronald, Pastor Fernando, Pastor Milton. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente,
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu